Falar de privilégio não é ofensa pessoal, é análise estrutural. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Você não derrota um sistema injusto jogando com as regras que ele escreveu. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. O povo precisa participar, não como figurante, mas como protagonista da política. Aqui o caos não é desordem, é matéria-prima do pensamento. É matéria-prima do pensamento. Prima do pensamento. Pensamento. Bem-vindos ao Imprevistos do Caos. Chegamos ao nosso 10º encontro para explorar ideias que desafiam, né, e transformam. Isso aí. No nosso último papo, a gente navegou pelo capítulo 3 da Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, né? Focamos na dialogicidade, no diálogo como essencial para a educação e para a liberdade. Exato. E hoje a gente continua essa jornada mergulhando no capítulo 4. A teoria da ação antidialógica. Vamos, tentar desvendar as estratégias que são usadas para manter a opressão. E como elas batem de frente com a busca pela libertação, né? Isso mesmo. A questão que fica é, como que as formas de comunicação, de ação, podem servir tanto para dominar quanto para libertar? Acho que essa é a reflexão central de hoje. Sem dúvida. E como a gente sempre diz... Aqui o caos não é desordem, é matéria-prima do pensamento. Bom, para começar, o Freire reafirma uma ideia central dele. Nós somos seres da praxis. Praxis. Ação e reflexão juntas, né? Diferente dos animais, que ele diz que tem o puro fazer. Exato. A gente emerge do mundo, a gente olha para ele, conhece e transforma pelo trabalho. Pela ação refletida. E ele diz que esse que fazer humano, essa praxis, precisa de uma teoria para iluminar o caminho. Não pode ser só blá blá blá, o tal do verbalismo. Nem só ação sem pensar, o ativismo, né? Ele até cita Lenin falando que sem teoria revolucionária não tem movimento revolucionário. Faz sentido. E ele critica uma coisa interessante, né? Aquela divisão na luta. A liderança pensa e age e as massas só executam. Pois é. Para ele, isso é espelhar a própria dominação que se quer combater. Se a liderança nega a praxis, a ação com reflexão, para as bases, ela está negando a si mesma. A palavra vira ordem, vira dominação. Então, a chave para uma revolução autêntica, na visão dele, é o diálogo com as massas. Justamente. Sem isso, a liderança corre o risco de manter o que ele chama de sombra do opressor dentro de si, sabe? O objetivo é superar a contradição opressor-oprimido, e os oprimidos têm que ser sujeitos conscientes nesse processo todo. E tem aquele risco que ele aponta dos próprios oprimidos internalizarem o opressor, né? O tal hospedar o opressor. Sim. Aí a busca pela mudança pode virar só vingança ou tentar ser o novo dominador. Por isso, o diálogo para trazer consciência é tão crucial. É o que diferencia a revolução de um golpe militar, ele diz. A revolução de verdade não teme o povo, presta contas. E quanto mais cedo começa esse diálogo, mais revolucionário é o processo. Impedir a comunicação é coisificar as pessoas, que é exatamente o que o opressor faz. E é importante lembrar, a ação e reflexão andam juntas, são simultâneas. Refletir se uma ação é viável já é uma forma de agir, né? Perfeito. No processo revolucionário, líderes e oprimidos deveriam ser sujeitos que se comunicam o tempo todo, olhando juntos para a realidade que querem mudar. Então, ter medo do diálogo é ter medo da liberdade do povo. Exato. A libertação não é algo que a liderança dá para o povo, nem algo que o povo faz para a liderança. É feita por ambos, em solidariedade. E isso só nasce do encontro humilde, amoroso, corajoso. Ele usa umas imagens fortes. Ação opressora é necrófila, mata a vida. Ação revolucionária é biófila, busca a vida. E para transformar essa realidade que oprime, precisa da ação e reflexão das massas, não só da liderança. É a passagem de objeto para sujeito da história. E os dominadores sabem disso, né? Eles precisam impedir que as massas pensem certo. Lembra daquela citação que ele usa, do Mr. Gide? Sim, falando que educar os pobres os tornaria rebeldes, não bons servos. É o medo histórico do pensamento crítico popular.
Uma coisa é pensar sobre as massas para dominar. Outra, bem diferente, é pensar com as massas para libertar. E a liderança que não pensa com as massas acaba se isolando, perdendo a força. Precisa morrer para essa visão antiga e renascer na comunhão com os oprimidos. Libertação em comunhão. E ele critica também o mito da absolutização da ignorância das massas. A liderança não pode cair nessa. Tem que dialogar para transformar o saber da experiência em conhecimento crítico. Isso desmonta aquela ideia de faz a revolução primeiro, educa depois. Totalmente. Para Freire, a revolução é pedagógica desde o início. Aprende-se a dialogar, a usar o poder durante o processo, não só depois que chega ao poder. A chegada ao poder é só um momento. Ok. Acho que a base da importância do diálogo e da praxis ficou clara. Agora vamos entrar nas ferramentas da opressão que ele descreve. A tal teoria da ação antidialógica. Quais são elas? Ele aponta 4 características principais que se conectam. A conquista, dividir para manter a opressão, Certo. a manipulação e a invasão cultural. Vamos começar pela conquista. Parece meio óbvio. Guerra, posse. Mas é só isso? Não, é mais amplo. É a necessidade que o dominador tem de transformar o outro em coisa, em objeto de posse, impor a sua forma, a sua visão de mundo. E o conquistado acaba absorvendo isso. Sim, introjeta a visão do opressor, fica ambíguo. É uma ação necrófila, que mata a palavra, a cultura, a autonomia do outro. E como que essa conquista acontece na prática, no dia a dia? Principalmente pela mitificação do mundo. O opressor apresenta a realidade como se fosse algo estático, natural, que não dá para mudar. Tem que aceitar. Cria um falso mundo. Exatamente. Para manter as massas quietas, passivas, só assistindo. A comunicação vira comunicado, depósito de mitos. Que tipo de mitos ele cita? Ah, vários. O mito de que a ordem opressora é liberdade, que todo mundo pode virar empresário se ralar muito. Mesmo o vendedor de bala na rua. Pois é. O mito do direito igual à educação para todos, da igualdade de classes, do heroísmo das elites, que a rebelião popular é pecado, que a propriedade privada é um direito de todos, mas só vale para alguns, né? Aquele da operosidade do opressor contra a preguiça do oprimido também. E o da inferioridade natural dos oprimidos. São muitos mitos. E como espalham isso? Pela propaganda, slogans, meios de comunicação de massa que viram só a depósito de informação, não espaço de troca. É o pão e circo moderno, para manter o controle. Entendi. A segunda característica, dividir para manter a opressão. Essa é clássica, né? Super clássica. Essencial para uma minoria dominar a maioria. Qualquer sinal de união, organização, luta dos oprimidos é visto como perigoso. Para os opressores, claro. E quais os métodos para dividir? Vão desde a repressão direta, do Estado mesmo, até ações culturais que parecem ajudar, mas na verdade fragmentam. Como assim? Tipo, tratar os problemas de uma comunidade isoladamente, sem conectar com a estrutura maior. Ou treinar líderes locais, mas de um jeito que eles acabam sendo cooptados ou se afastando da base. E qual seria o contraponto disso? Uma ação cultural que veja a comunidade como um todo, como sujeito coletivo. Aos opressores interessa manter a alienação, dificultar a visão crítica do todo e a unidade de classe. Eles pregam a harmonia entre classes que são antagônicas. Exato. Uma harmonia impossível na visão do Freire. A harmonia só existe entre os próprios opressores, quando se unem para defender seus interesses, ou entre os oprimidos, quando se unem para lutar pela libertação. E que táticas eles usam para manter essa divisão? Interferir em sindicatos, promover líderes que incomodam para neutralizar, dar umas benesses para uns e ser duro com outros, explorar o que Freire chama de insegurança vital dos oprimidos. Que insegurança é essa? É fruto da própria opressão, daquela dualidade de hospedar o opressor. O trabalho que não é livre também coisifica. A união e a organização são um caminho para transformar essa fraqueza em força coletiva. Entendi. Passamos pela conquista pela divisão. A terceira é a manipulação? Isso. É um instrumento da conquista. Tenta conformar as massas aos objetivos dos dominadores.
especialmente quando as massas começam a se mexer politicamente, mas ainda não estão tão maduras, tão organizadas. E como ela se manifesta? Além dos mitos que você já falou. Pode ser por meio de pactos. Parecem diálogo, mas na verdade servem aos interesses da elite. A manipulação surge forte quando as massas emergem e ameaçam o status quo. Aí tentam criar uma organização que é falsa, controlada, para evitar a organização verdadeira, que seria a tarefa da liderança revolucionária. E qual o antídoto para a manipulação? A organização crítica, consciente, que problematiza a realidade e a própria manipulação que está sofrendo. O objetivo da manipulação é anestesiar, fazer com que as massas não pensem. Pensamento crítico é perigoso para eles. Sempre. É ameaça. Pode levar à revolução. As elites usam até violência para impedir o pensar. Eles têm medo do diálogo entre as massas e uma liderança autêntica. Inoculam aquele desejo burguês pelo sucesso individual para enfraquecer a luta coletiva. Ele até analisa o papel do líder populista, né? Sim, como um mediador ambíguo entre massas e oligarquias. Ele manipula. Só se torna revolucionário se rompe com essa ambiguidade, se opta pelas massas e ajuda a organizar de verdade. Aí deixa de ser populista. E o assistencialismo entra aí também? Também. Pode ser usado como manipulação, é um anestésico, distrai e fraciona os problemas. Mas tem uma contradição. Às vezes gera mais desejo, aumenta a inquietação, e isso precisa ser problematizado pela liderança. Certo. E a quarta e última característica antidialógica, a invasão cultural. O que seria isso exatamente? É a penetração da visão de mundo dos invasores, dos dominadores, na cultura dos invadidos, dos dominados. Impõe padrões, freia a criatividade local, violenta a cultura invadida. Os invasores são os atores e os invadidos os objetos a serem moldados. Exato. É uma forma de dominação econômica e cultural. Leva à inautenticidade. O programa de ação é baseado nos valores dos invasores, não problematiza a realidade local. E o interesse é saber como os invadidos pensam para dominar melhor. Justamente. O objetivo é que os invadidos passem a ver o mundo pela ótica do invasor. Quanto mais eles imitam, mais estável fica a dominação. Para isso, precisam convencer os invadidos da sua própria inferioridade. Os valores do invasor viram a referência. E como isso aparece no dia a dia? É só em situações tipo colonialismo? Não, é muito mais sutil também. Freire critica até profissionais bem intencionados, tipo professores, assistentes sociais, técnicos. Que podem agir como invasores sem perceber. Isso. Quando chegam com seus programas prontos, de cima para baixo, desconsiderando o saber local, a visão de mundo das pessoas, tratando o povo como um inculto que precisa ser salvo por eles. É uma crítica bem forte à postura de quem chega só para ensinar. Pois é. Sem antes ouvir, aprender com a comunidade. E quando o projeto fracassa, a culpa é atribuída à incapacidade ou inferioridade dos invadidos. E como se rompe com isso? Pela praxis crítica, pela tomada de consciência dessa invasão. Freire diz que é difícil para o próprio invasor perceber seu papel. Renunciar a ele é como morrer um pouco, sabe? Exige enfrentar o medo da liberdade. Ele fala até numa revolução cultural depois da tomada de poder. Sim, para continuar esse processo de desvelar mitos, garantir que a ciência e a tecnologia sirvam para humanizar, e não para uma nova forma de controle ou burocratização, e para reeducar os próprios técnicos e profissionais. E ele liga isso tudo ao desenvolvimento dos países também. Com certeza. Sociedades invadidas culturalmente tendem a ser dependentes. Elas só se modernizam para servir aos interesses de fora, da metrópole. Não se desenvolvem de verdade. Não se tornam ser para si, como ele diz. O desenvolvimento autêntico exige criatividade, decisões próprias. Ok. Mapeamos as 4 táticas da opressão: conquista, divisão, manipulação, invasão cultural. Pesado. Agora, como Freire apresenta a ação libertadora para contrapor isso? Ele retoma a questão da liderança revolucionária. Muitas vezes, ela surge dos próprios estratos dominantes, mas adere à causa dos oprimidos por solidariedade. O ponto-chave é: essa liderança precisa ir até as massas, se comunicar de verdade.
Mas ele reconhece que pode haver desconfiança por parte das massas por causa daquela aderência ao opressor que a gente falou. Exatamente. E aí mora o perigo. Se a liderança interpreta mal essa desconfiança, acha que é incapacidade do povo, ela pode cair na tentação de usar os mesmos métodos antidialógicos. Manipular, impor. Trairia a própria revolução. Completamente. O caminho certo é investigar por que existe essa desconfiança, buscar a comunhão, ajudar as pessoas a enxergarem a realidade opressora por elas mesmas. Ele cita o Guevara, na Bolívia, reconhecendo a falta de participação camponesa por causa desse medo do opressor internalizado. Certo. E aí chegamos finalmente na teoria da ação dialógica, a parte positiva da história. Isso. Em oposição direta às táticas antidialógicas, ele apresenta outras 4 características: colaboração, Em vez de... conquista, Exato. união para a libertação, O oposto de dividir, organização contra a manipulação, e síntese cultural. no lugar da invasão cultural. Faz todo sentido a oposição. Vamos ver cada uma. Colaboração. Significa que os sujeitos se encontram para transformar o mundo juntos. Não é um sujeito conquistando um objeto. O eu dialógico se forma na relação com o tu. Não tem dominação. São sujeitos pronunciando o mundo. A liderança não é dona das massas. De jeito nenhum. A colaboração acontece na comunicação, no diálogo. Busca a adesão livre, não a conquista. Em vez de mitificar o mundo, ela desvela, problematiza a realidade. E aí as massas se tornam sujeitos que conquistam o mundo para si. A confiança mútua entre liderança e povo deve ser fundamental aí. É essencial. Mas Freire é realista, diz que ela não é dada de graça. É construída na prática, no encontro real. A liderança confia no potencial do povo, mas ao mesmo tempo desconfia daquele opressor hospedado. É um equilíbrio. Entendi. A segunda. União para a libertação, oposta à divisão. Sim. É o esforço permanente para unir os oprimidos entre si e com a liderança. Isso acontece na praxis, na ação e reflexão conjunta. É mais difícil para quem luta pela libertação do que para os opressores manterem a divisão, porque a própria opressão já fragmenta o oprimido, até internamente. Então, a união exige romper com essa fragmentação, desmistificar a realidade. Exatamente. Exige consciência de classe, ou antes disso, consciência de si como ser humano oprimido, mas capaz de transformar. Descobrir-se como sujeito. Mas não uma união feita na base de slogans vazios, imagino. De forma alguma. É uma unidade construída na análise crítica da realidade, na ação transformadora. Precisa cortar o cordão umbilical com os mitos do mundo opressor. É uma ação cultural desde o começo. E da união vem a organização, que seria o oposto da manipulação. Isso é um desdobramento natural. Se as pessoas se unem por um objetivo comum, a libertação, elas naturalmente buscam se organizar para alcançar esse objetivo. E isso exige da liderança o que ele chama de testemunho. Testemunho. Como assim? Coerência constante entre o que se fala e o que se faz. Ousadia, radicalização, não sectarismo, coragem de amar e uma crença profunda na capacidade das massas. O testemunho é ação, é dinâmico. Organização com disciplina, então, mas sem virar manejo, sem coisificar as pessoas. Perfeito. É a liderança com as massas, não sobre as massas. É a prática da liberdade. Exige disciplina, objetivos claros, tarefas, sim, mas tudo construído junto, sem manipulação. A organização vira um espaço de aprendizado mútuo. Um aprendizado de pronunciar o mundo juntos. Exato. A liderança fala com o povo, não pelo povo ou para o povo sozinha. Nega o autoritarismo, mas também a bagunça, a licenciosidade. Afirma a autoridade que nasce da liberdade, da confiança e a própria liberdade. É uma relação, não uma oposição. E, por último, a síntese cultural, contrapondo a invasão cultural. Isso. Enquanto a invasão impõe uma cultura de fora, a síntese busca integrar as visões. A liderança chega para conhecer a realidade junto com o povo, não para ensinar ou impor seu modelo. É uma integração, não uma sobreposição.
A realidade é transformada por todos. A cultura mesma é questionada. Instrumento para superar a cultura alienada. A revolução autêntica é, no fundo, cultural. E como começa essa síntese? Começa lá atrás, na investigação temática, lembra? Onde o povo já é sujeito desde o início. Isso cria um clima de criatividade. Não tem modelo pronto, a pauta é criada no diálogo, na colaboração. Então, resolve aquela contradição entre a visão de mundo da liderança e a visão do povo. Exato. E enriquece as duas visões. Funda-se nas diferenças, nega a invasão e afirma o que cada um pode trazer. A liderança precisa levar em conta a visão popular, os anseios, as dúvidas, as crenças para construir essa síntese. Não para usar isso para dominar, mas para construir junto. Não é só se adaptar ao que o povo pensa, nem impor algo totalmente diferente. Não. É pegar uma reivindicação concreta, como ele exemplifica com a luta salarial, e não só encampá-la. Isso seria adaptação. Nem ignorá-la, falando só da revolução ou invasão. A síntese é: incorpora essa luta e problematiza o significado dela. Liga com as questões mais fundas da transformação social, da propriedade do trabalho. Fica muito clara a oposição total. De um lado, Invasão, que leva à manipulação, que leva à conquista, que resulta na dominação. e do outro, Síntese cultural, que leva à organização, que leva à união, que leva à colaboração, que resulta na libertação. são duas lógicas de ação completamente opostas. Radicalmente diferentes. Uma para manter as coisas como estão, a opressão, a outra para transformar, para libertar e construída no diálogo. É impressionante mesmo como Freire mapeia essas estratégias. Fica claro que a opressão não é só força bruta. Ela tem método, tem uma teoria, mesmo que não dita. E a libertação, para ser de verdade, também precisa da sua teoria, da sua prática. Mas uma prática que seja essencialmente dialógica, construída com o povo, não sobre o povo. Sem dúvida. E ele encerra o livro como uma mensagem de confiança no povo, né? De fé na criação de um mundo onde amar seja menos difícil. É uma mistura forte de análise crítica com esperança. Uma mensagem poderosa que continua ecoando. Bom, para quem nos acompanha, esperamos que esse mergulho no capítulo 4 de Freire ajude a entender melhor essas ferramentas da opressão e principalmente as da libertação. A análise dele nos dá chaves importantes para pensar o poder no nosso dia a dia. E fica talvez uma provocação final, né? Inspirada no próprio Freire. Como será que a gente percebe essas táticas antidialógicas, a conquista sutil, a divisão nos nossos grupos, a manipulação da informação, a invasão de valores nos espaços que a gente vive? E, mais importante ainda, como é que a gente pode ativamente promover a colaboração, a união, a organização de verdade e a síntese cultural nesses mesmos espaços? Perguntas que ficam para a gente continuar pensando e, quem sabe, agindo. Exato. E lembrando sempre, aqui no Imprevistos do Caos, o caos não é desordem. É matéria-prima do pensamento. Até o nosso próximo encontro. Até lá.